Peter Lynch é sobre esse investidor que vamos conversar no vídeo de hoje, esse que é um dos maiores investidores da história, então ele está no hall ali daqueles investidores famosos, né? John Bogle, Charlie Munger, Warren Buffett, também, né, nesse hall temos aí o Peter Lynch. E por que que vale a pena se dedicar às obras, aos estudos e também às ideias do Peter Lynch? Esse é um investidor que conseguiu um retorno anualizado superior a 29% entre 1977 e 1990, e é um investidor que também ficou famoso pela sua diversificação extrema. Então, em um determinado momento da sua vida enquanto investidor, ele possuía mais de 700 ativos na carteira. E muito do que eu aplico nos meus investimentos hoje tem forte correlação com as ideias do Peter Lynch. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo de hoje. 10 conselhos de Peter Lynch, claro, para a gente fazer investimentos melhores. Então, vamos para o nosso vídeo. E o primeiro ensinamento que podemos extrair das lições de Peter Lynch é que os mercados de baixa não duram para sempre. Então, em 2008 tivemos crise, 2013, 2014, até ali 2016 tivemos crise, 2020 tivemos crise, de 2022 até agora, meados, né, de 2025, inflação alta em grande parte do mundo. Então, os mercados de baixa fazem parte do processo de investimento. Então, quando você investe em ativos de renda variável, invariavelmente, em algum momento, você acabará passando por um mercado de baixa. Invariavelmente, os ativos, né, vão perder valor em um determinado momento do tempo. Isso é natural do processo de investimento em renda variável. Mas é importante destacar que esses mercados não duram para sempre. Então, em 2008 tivemos crise, mas depois os mercados se recuperaram. De 2013 até ali meados de 2016 tivemos crise, mas 2017, 2018 e também 2019 os mercados se recuperaram. 2020 tivemos crise e, né, desde então ali o mercado está patinando, mas de qualquer forma, esses mercados eles acabam não durando para sempre. E por que que é importante a gente entender isso? Porque assim, não ficamos eufóricos porque o mercado está subindo demais e também não ficamos extremamente pessimistas quando o mercado ele está caindo. Isso evita você de comprar muito um determinado ativo quando o mercado está alto e evita você de vender os seus ativos quando o mercado está em período de queda. Então, é muito importante você entender que esses mercados não duram para sempre, esses mercados de baixa, né, vêm e vão, e isso faz parte do processo de investimento. E é importante, nesses momentos, o investidor exercitar a disciplina. E este conceito está correlacionado com outros conceitos também que veremos adiante nesse vídeo. E o primeiro conselho acaba, né, estando correlacionado com os demais conselhos, né, propostos pelo Peter Lynch. E o segundo conselho é trabalhar com ativos que conhecemos. Quando investimos em ativos que conhecemos, sabemos quais são os seus principais produtos, os seus principais inquilinos, as suas principais fontes de receita, seus principais mercados de atuação, e você sabe a margem de lucro daquela empresa, você sabe quais são os principais riscos, o que pode acontecer se aquele risco materializar. Então, quando você entende perfeitamente um negócio, né, você acaba tendo mais clareza de como aquele negócio pode se comportar ao longo do tempo, e isso nos leva ao terceiro conselho, né, que o preço dos ativos é uma das últimas informações que você deve verificar. Ele até é radical, né? O preço da ação é a informação menos útil, né, mas o que eu quero dizer com isso é que você deve estudar muito bem os ativos, focar nos fundamentos dos ativos, principais produtos, principais clientes, as principais linhas de receita, os principais mercados de atuação, as margens, né, de lucro desse negócio, margem bruta, margem líquida, margem EBITDA. Então, entender a geração de caixa, né, geração de receita daquele ativo é muito importante antes de você verificar o preço daquele ativo. Porque quando você entende o fundamento do ativo, você, né, acaba tendo um nível de consciência maior em relação ao preço. Quando você entende o ativo, né, uma queda de 10% no preço, né, você sabe que não necessariamente aquela queda de 10% no preço reflete, né, os fundamentos da empresa. Então, analise os fundamentos dos ativos, seja os fundos imobiliários, seja as ações, antes de você verificar o preço dos ativos. Por quê? Quando você entende o funcionamento do negócio, quando você entende o funcionamento da empresa, do fundo imobiliário, você sabe que as oscilações de preço, né, elas tendem a
serem exageradas algumas vezes. Então, pô, o preço ele caiu 10%, mas isso não reflete, né, os fundamentos da empresa, né? Você sabe que essa queda de 10% não necessariamente reflete o que está acontecendo com a empresa. Então, quando você tem esse nível de consciência maior em relação ao negócio, você fica menos suscetível a tomar decisões baseadas em preço, em volatilidade. Então, você foca mais na empresa e menos na volatilidade. Isso é muito importante. E por que eu digo isso? É o padeiro aí da sua cidade, o empreendedor, o empresário que é dono de uma padaria, ele não vai vender a padaria na segunda-feira porque no mês de janeiro ele fechou com uma receita menor em 10% em relação a janeiro do ano passado. Ele não vai fechar a padaria por isso. O dono do supermercado aí da sua cidade, ele não vai fechar o supermercado na segunda-feira porque o mês de janeiro do ano de 2026 foi pior do que o mês de janeiro do ano de 2025. Ele não vai fechar o supermercado por conta disso. Por quê? Entender isso é basicamente você entender os fundamentos da empresa e, né, você fica então menos suscetíveis a se desfazer de uma posição, a comprar ou vender ativos, né, baseado tão somente na variação do preço dos ativos. Então, é muito importante a gente entender esse conselho também. O quarto conselho é, por mais que a gente estude, né, por mais que a gente acabe, aprofundando na análise de um ativo, invariavelmente algum ativo vai nos decepcionar. Mas a boa notícia é que você não precisa, né, acertar em todas as suas escolhas em fundos imobiliários, você não precisa acertar em todas as suas escolhas de ações. É claro, isso não é motivo, né, para negligenciar o estudo do ativo, né, isso não é motivo para, né, deixar de fazer o nosso dever de casa, que é estudar a ação, é estudar o fundo imobiliário, entender os seus fundamentos antes de investir. Mas por mais que você estude, por mais que você se dedique, em algum momento, né, esses ativos podem te decepcionar. E outros claramente vai te surpreender positivamente. Só que quando você realiza esse estudo, você aprofunda a análise, quando você, né, de fato entende os fundamentos do negócio, a chance de você acertar nas suas escolhas ela é maior e a chance de você errar nas suas escolhas ela acaba sendo menor. Mas invariavelmente, né, por mais que você estude, por mais que você dedique, né, os rumos da empresa não necessariamente está na sua mão. Então, invariavelmente você, né, pode se decepcionar com algum ativo ou outro. Mas o importante é que o resultado do seu portfólio como um todo, no longo prazo, seja um resultado positivo. Então, muito importante a gente entender isso também. E claro, né, essa afirmação ela não abre brecha, né, para negligenciar os estudos antes de investir em um ativo. O quinto conselho, e esse é um conselho super valioso, um ativo que está barato, ele pode ficar mais barato ainda. Então, não dá para a gente tentar prever o mercado. Então, a importância de fazermos aportes regulares, né, de forma gradual ao longo do tempo, justamente para evitar riscos desnecessários. O que eu quero dizer com isso é que, se um fundo imobiliário ele tem um PVP de 0,8, esse PVP ele pode ser de 0,7 em algum momento. Ele pode ser de 0,5 em algum momento. Então, um ativo que está barato, ele pode ficar mais barato ainda. Então, um ativo que caiu muito não necessariamente é uma oportunidade de investimento. Da mesma forma, um ativo que está subindo muito não necessariamente é também uma boa opção de investimento. E recente, né, temos exemplos disso. Por exemplo, no caso da Ambipar, então, uma empresa que subiu bastante ao longo dos últimos anos, mas, né, acabou pegando o mercado de surpresa, né, com um rombo gigantesco no seu balanço e acabou entrando em recuperação judicial. Então, é uma empresa que subiu muito, muito, muito ao longo dos últimos anos e, né, pegou todo mundo de surpresa, praticamente quebrou, né, de repente. Então, é um negócio que temos que prestar bastante atenção. E uma ação, né, que está barata, ela pode ficar mais barata ainda. Um ativo que está barato, ele pode ficar mais barato ainda. Por quê? Você, né, se recordar, ao longo dos últimos anos, tivemos vários exemplos disso. Então, a Magazine Luiza caiu muito, né, e muitos investidores comprando, comprando, comprando ações e o preço das ações continua a cair. O mesmo aconteceu também com a IRB até, né, se estabilizar. Então, o preço de um ativo que está barato, ele pode ficar mais barato ainda. É muito importante a gente entender esse ponto e ficar de olho, né, que nem sempre ativos descontados
nem sempre ativos, né, que têm um grande desconto em relação ao seu valor patrimonial, né, são ativos que são oportunidade de investimento. Normalmente ativos com grandes descontos, né, normalmente tem ali algum tipo de risco, né, que os investidores estão vendo. Então é importante você estudar muito bem aquele ativo para saber se realmente aquele ativo tem bons fundamentos para o longo prazo ou não, e entender, né, que nem sempre ativo descontado é ativo bom para se investir. E o sexto conselho pensando em longo prazo, o tempo está do lado do investidor. Então, se você escolhe bons ativos, né, se você escolhe ativos, né, com bons fundamentos, apesar das oscilações de curto prazo, no longo prazo, esses ativos devem ou tendem a se valorizar. Então, se você escolhe bons ativos e dá tempo para esses ativos performar, no longo prazo tende a ter um bom retorno. Mas é claro, né, para isso acontecer, para o tempo estar ao seu lado, você tem que calibrar muito bem ali as suas escolhas, sabendo que não necessariamente você vai acertar todas as escolhas, mas se você foca em ativos bons e foca no longo prazo, né, eh, tem essa visão, né, ou esse horizonte de investimento, de longo prazo, você tende a ter uma performance melhor. Porque no curto prazo, a gente sabe, o preço dos ativos, né, podem variar bastante. O importante é comprar ativos com bons fundamentos, pensando em horizontes maiores de investimento. O sétimo conselho é um dos principais conselhos e um dos conselhos que mudaram drasticamente a minha forma de enxergar os ativos. Esse conselho me fez, né, ter uma visão de sócio nos negócios. Então, as ações, os fundos imobiliários não são bilhetes de loteria. Em bilhetes de loteria, você escolhe números muitas vezes aleatórios e você aposta nesses números com uma chance muito pequena de você acertar. Já fundos imobiliários, ações, você consegue analisar esses fundos, você consegue analisar essas ações. Você sabe quais são os principais inquilinos, você sabe quais são os principais clientes da empresa, você sabe quais são as principais linhas de negócio, as principais linhas de receita, você sabe quais são os clientes mais importantes ou menos importantes para aquela empresa, você sabe onde é o seu principal mercado de atuação, então você toma decisões baseadas, fundamentadas em dados. Então, é basicamente você, né, deixar de ter uma mentalidade de trade, que é basicamente comprar caro e vender barato. Ah, tá barato, ah, tá caro. E passar a ter uma visão de sócio, né? Entrar nesses negócios como sócio eh, desses negócios. Basicamente, né, comprar participações em negócios bons. Essa é a mentalidade. Então, eu não estou comprando um fundo imobiliário, eu estou comprando participação em um negócio imobiliário, né, com bons fundamentos. Não estou comprando uma ação, né, estou me tornando sócio de um negócio que tem bons fundamentos e boas perspectivas para o longo prazo. Então, quando trocamos, né, essa mentalidade ali de trade, está caro, está barato, para essa mentalidade de adquirir participações em bons negócios, logicamente, nossas escolhas são mais seletivas, as nossas análises elas são mais voltadas para o entendimento do negócio e, logicamente, né, o nosso horizonte de investimento tende a ser de longo prazo. Então, esse foi um dos principais conselhos, né? E hoje, né, se eu compro um fundo imobiliário, eu basicamente estou comprando participação em um negócio imobiliário. Se eu invisto em uma ação, estou entrando como sócio daquela ação e com a cabeça, com a visão de sócio, né, entendendo as diferenças, né, muito bem entre o que que é ser um sócio, né, e do que é ser um especulador. Então, quando você troca essa visão de especulador, de trade, para uma visão de sócio, você acaba, né, sendo mais seletivo nas suas escolhas e acaba colocando as chances e a probabilidade de sucesso a seu favor. E claro, né, isso também reduz o seu ímpeto de, por exemplo, né, comprar ativos simplesmente pela variação de preço. Então, esse foi um dos principais conselhos, né, que aprendi com o Peter Lynch. O oitavo conselho, buscar negócios lucrativos. E por que buscar negócios lucrativos é importante? No longo prazo, a remuneração do investidor, ela aumenta se o negócio, ele tiver aumento de lucro.
seja porque ele vai receber mais dividendos ao longo do tempo, seja porque o preço desse negócio se valoriza. Então, o motor, né, de crescimento nos dividendos, o motor de crescimento no preço de uma ação são os lucros. Se um negócio ele possui lucro consistente, no longo prazo, você tende a fazer um bom investimento. E se é um negócio que de forma consistente ele dá lucro, então logicamente é de se esperar que no longo prazo essa empresa ela tenha um crescimento, né, sustentável, esse negócio tenha um crescimento sustentável. Então é muito importante ao investirmos analisar o histórico de geração de receita da empresa, o histórico de geração de lucro de uma empresa, no caso dos fundos imobiliários, né, o histórico de geração de receita imobiliária, o histórico de distribuição de dividendos. Então, empresas lucrativas, negócios lucrativos tendem a ser bons negócios no longo prazo. Então, quanto mais sólido financeiramente o negócio é, maior a sua probabilidade de sucesso no longo prazo. E isso é muito importante, porque quando internalizamos esse princípio, fica fácil, né, você excluir alguns ativos, né, da sua análise, excluir alguns ativos, né, que de fato não entrarão na sua carteira, porque historicamente não são negócios lucrativos. E aqui entra um outro conceito, que é o conceito do efeito Lind do Nassim Taleb, né? Se uma coisa é lucrativa por muito tempo, ela tende a ser lucrativa por muito mais tempo. Se uma coisa, ela, ao longo dos últimos anos, né, capengou, deu prejuízo, está patinando, ela tende a continuar patinando, né, ainda por um bom período. Então, foque, né, em realmente buscar ativos que são lucrativos e têm esse histórico, né, consistente de lucro nos seus negócios. E isso acaba colocando a probabilidade a favor do investidor. O nono conselho, e esse também é um conselho muito importante, que é justamente tomar cuidado, né, com os fundos imobiliários queridinhos, tomar cuidado, né, com as ações queridinhas, ou seja, fundos imobiliários quentes, né, as ações quentes. Essas dicas quentes são muito perigosas. O primeiro ponto é, né, pô, alguém está te indicando isso porque tem algum benefício por trás ou não, né? Segundo ponto, alguém está te indicando isso, né, porque conhece do assunto ou, né, está te indicando isso porque tem muita gente comprando. São informações que temos que levar em consideração. E outra coisa, né, as informações privilegiadas, normalmente, né, elas chegam tarde demais. Então, é muito importante tomar cuidado, né, com os fundos imobiliários queridinhos, com as ações queridinhas, porque isso pode te levar a prejuízos, né? Principalmente, né, se você compra esses ativos sem um escrutínio, você compra esses ativos sem fazer o seu próprio estudo, sua própria análise. Então, acho que o principal ponto desse conselho é: não siga cegamente nenhum conselho de investimento, né? Faça a sua própria pesquisa, faça a sua própria análise antes de tomar qualquer decisão de investimento, né? Não confie de forma cega em recomendações de terceiros sem você fazer o seu próprio estudo, sua própria análise. Isso é muito importante. E se um ativo ele parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Então, é importante, né, você ser cético nesse ponto, né, fazer as suas próprias análises, os seus próprios estudos antes de tomar uma decisão de investimento e não confiar cegamente, né, em nenhuma recomendação de investimento. E isso fica evidente, né, quando você acompanha as notícias do mercado brasileiro. Então, não necessariamente uma pessoa que é um assessor de investimento ela vai, né, te recomendar bons ativos. Então você tem, exemplos recentes, né, de casos aí de perdas financeiras gigantescas em operações com alavancagem. Então a pessoa deposita um valor na corretora de valores e o cara, né, o assessor ali, sei lá, o gerente de conta dele, pô, faz operações com alavancagem, o cara acaba perdendo dinheiro, acaba investindo dinheiro em produtos, né, com altas taxas. Então isso drena o patrimônio do investidor ao longo do tempo, acaba, investindo esse patrimônio do investidor em ativos ilíquidos e o investidor fica com esse dinheiro travado ou tem que perder, ou abrir mão de uma parte, né, até considerável disso para poder conseguir liquidez, né. Os exemplos são muitos, né, então você tem,
relatos, né, de investidores que perderam dinheiro com COI, né, investidores que perderam dinheiro, né, com operações alavancadas, seguindo, né, recomendações cegas de investimento. Então, faça o seu estudo, né, não confie cegamente em nenhuma indicação de investimento. Isso pode fazer você perder dinheiro no longo prazo. O 10º conselho é um conselho também muito importante, né? E, claro, a gente tem que levar em consideração que o ambiente brasileiro é diferente do ambiente norte-americano. Então, esse ponto, né, tem que ser levado em consideração também. Mas é melhor você ter um ganho real consistente de 5, de 6% ao ano acima da inflação ao longo do tempo, do que, né, conseguir, né, 30, 40% em 1, 2 anos e no terceiro ano você acabar perdendo todo o seu dinheiro. Então, né, evite correr atrás desses investimentos com altos retornos. Normalmente, o investimento com alto retorno é um investimento de alto risco. O ponto é, evite correr atrás de ativos que prometem ganhos exorbitantes, ganhos grandes. Então, quando você, né, coloca esses ativos ou corre atrás desses ganhos fora do comum, acima da média, normalmente o que você está fazendo é aumentando o seu risco, aumentando a sua probabilidade de perder dinheiro no longo prazo. Então, é preferível ativos que, né, tenham um retorno real, bacana, consistente, mas que não é aquele retorno mirabolante ao longo do tempo, do que ter esses ativos ultra arriscados na carteira e correr o risco de perder dinheiro. Por quê? Se você tiver, né, um retorno real consistente de 5, 6, 7% acima da inflação em determinado ano, no longo prazo você tem um retorno excepcional, você tem um patrimônio, né, gigantesco. Agora, né, se você fica colocando esses ativos, né, que têm um nível de risco maior, tem uma promessa de rentabilidade maior, né, enche muito a sua carteira desses ativos, no médio e longo prazo, né, você tende a ter uma volatilidade muito grande nos seus ativos, tende a perder dinheiro em algum desses ativos. Então, é preferível, né, você ter esse retorno real e consistente ao longo do tempo do que, né, ter super retornos no curto prazo, mas no longo prazo você não ter uma expectativa positiva de retorno. Então, é muito importante a gente entender. E qual foi o principal insight extraído aqui? Para mim, pelo menos, foi evite esses ativos, né, com promessa de retornos acima da média, porque no longo prazo isso tende a não, né, te entregar um patrimônio tão grande assim em função de perdas, beleza? E você sabe, o mercado está repleto, né, dessas promessas de ganhos acima da média, mas que no final das contas, né, o investidor ele pode acabar perdendo muito dinheiro. E entender isso é importante não apenas para investimento em bolsa de valores, que em bolsa você já sabe, né, ativos que têm essa promessa de rentabilidade maior, logicamente são ativos mais arriscados, são ativos que, né, podem deixar o investidor na mão. Por exemplo, os fundos imobiliários high yield, né, vários fundos imobiliários high yield deram problemas, né, e pelo menos a promessa de retorno era maior, né. Na prática o que aconteceu é que alguns desses fundos, né, até hoje, né, não conseguiu ali, mesmo pagando dividendos, né, fazer com que o investidor recuperasse o investimento inicial. Então, cuidado, né, com essa promessa de retorno maior. Normalmente, né, tem um risco aí oculto, né. Então, o investidor ele tem que ficar de olho: "Ah, Anderson, nem sempre esse risco é oculto", né, mas muitas vezes o principal risco não é falado, não é explicado para o investidor comum. E entender esse conceito evita também você de entrar em pirâmides financeiras, né. As pirâmides financeiras são famosíssimas, né, por prometer retorno garantido, né, e de forma milagrosa, 3% ao dia, 40% ao ano, de forma garantida, né, 10% ao mês. Então, não existe milagre, né, nos investimentos. Construção de patrimônio, ela se dá de forma, né, gradual ao longo do tempo e de certa forma, é de forma lenta, é claro, né. Tem gente que consegue crescer o patrimônio de forma mais acelerada. Então, de repente, uma pessoa que tem uma empresa, 2 empresas, é uma pessoa ali que tem 2, 3 fontes de renda, então essa pessoa, logicamente, né, ela consegue
acelerar o seu crescimento patrimonial, mas para a maioria das pessoas, né, é aporte gradual, é aporte regular, é crescimento lento e sustentável ao longo do tempo. É, esses retornos excepcionais, né, 10% ao mês, 3% ao dia, né, tem promessa, assim, né, 40% ao ano, garantido, sem risco, normalmente, né, são armadilhas que o investidor ele vai perder muito do seu patrimônio, né. Quantas dessas pirâmides, né, já não levaram as economias inteira de uma família, né, as economias inteira de uma pessoa que aos 50 anos de idade, né, perdeu tudo num golpe desse. Então, cuidado, né, com essa questão aí de retornos acima da média. E isso, né, no caso dos fundos imobiliários é cuidado, né, com esses fundos que, têm um dividend yield muito elevado, né, tem um nível de risco um pouco maior, né. Estude muito bem, analise muito bem antes de você fazer os seus investimentos. Pelo vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado e se você gostou do vídeo, recomendo muito a leitura do Jeito Peter Lynch de Investir. É um livro bacana, é um livro que não é tão extenso assim, mas tem muito conhecimento aqui, ó, muito conhecimento que pode ajudar o investidor, principalmente o investidor, né, de longo prazo. Você acaba evitando muitas armadilhas, né, com alguns dos conceitos que aprendemos no livro. Se você gostou desse vídeo, é claro, deixa o seu like. Se você acompanha, gosta dos conteúdos aqui do canal, cogite também, né, se inscrever. Isso me ajuda bastante. E eu quero saber de você, você já leu esse livro, né, gostou? Tem algum outro livro que você recomenda a leitura, né? Vai ser um prazer trocar uma ideia contigo aqui nos comentários, beleza? Obrigado pela sua atenção, obrigado por acompanhar o canal. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!